Vamos lá. O tema da nossa ministração dessa noite é: o filho é meu. Entendeu? Vira o seu irmão e fala assim: o filho é meu. Isso. Algumas semanas atrás eu fiz até essa brincadeira aqui com vocês. Contei uma história minha. E essa frase já foi dita por muitos. Acredito que todo mundo que já foi, que é pai, que é mãe, ou já disse isso, ou já passou pela mente dizer isso. Quando que passa pela mente? Quando alguém chega para você e fala bem assim: você dá chocolate para o seu filho? Não pode dar chocolate não. Se você ama muito a pessoa, você não fala nada. Mas se você ama pouco, ou ama até demais, tem muita intimidade, você fala assim: ei, beleza, mas o filho é meu. Aí se a pessoa pega e fala bem assim: não pode botar um menino sentado assim, que ele vai cair, tal, aquilo outro, é perigoso, tal. Você vira para a pessoa e fala: o quê? O filho é meu. Entendeu? E eu comecei a pensar, depois que eu fui pai, eu comecei a pensar nessas coisas. Só que eu não falo muito isso, óbvio, porque eu não sou mal educado. Mas que passa pela mente de vez em quando passa, tá? Entendeu? Que passa pela mente, passa. Mas vai ser sempre assim, tá? É todo mundo querendo ajudar, não tem problema não, pode ajudar. Amém? Amém? Você vai passar, já passou por isso, já? Entendeu? Aqui só o Léo, ó, já está aí desse tamanho agora, entendeu? Agora não fala tanto, né? Quer dizer, fala mais, bobear, né? Entendeu? Mas eu fiquei com isso na mente, Breno, fiquei. Eu falei bem assim: Deus está querendo falar alguma coisa comigo nisso daí. E Deus falou comigo algo muito profundo para a tua vida e para a minha vida, que eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu fui parar nesse texto aqui, Mateus 3,17 diz assim: uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá muita alegria, que me dá grande alegria. Em algumas versões vai estar: este é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. E aí quando eu li esse texto eu pensei: opa, não sou só eu que penso isso. Deus também fazia isso. Como assim? Deus pegou seu filho, único filho, que nasceu numa manjedoura, que não era rico, que estava fugindo naquele determinado momento, que crescia numa época muito turbulenta, perseguido, e Ele fez dele o Salvador, o Messias, o Rei dos Reis. Eu acho que você está começando a entender o que eu quero falar nessa noite. Se você não entendeu, você vai pegar o caminho aí. Vira para o seu irmão: você já entendeu o que ele quer falar nessa noite? Se ele falar bem assim: entendi ainda não, então fica tranquilo que você vai pegar o meio do caminho aí. Tem gente que Deus pega na reta, tem gente que Deus pega só na curva. Não tem problema não. Se Deus não te pegar na reta, Ele te pega na curva. Se não te pegar aqui, te pega na saída, cuidado, hein? Entendeu? É melhor te pegar aqui, que é menos perigoso. Entendeu? Nesse corona, imagina você cair no meio da rua chapado aí, entendeu? Aí o policial vai passar e falar assim: o que você está fazendo na aglomeração? Eu estou aglomerado aqui, irmão. Estou eu e um monte de anjo aqui, ó. Vai ter que me prender aí. Porque graças a Deus que a gente só olha pelos olhos naturais. Porque se entra alguém aqui da fiscalização, Dudu, e tem os olhos abertos, ele vai ver uma aglomeração de anjos, de carro de fogo, de espada aqui, de tudo. Que ele vai falar assim: eu tenho que fechar esse lugar aí. Mas aí ele olha, vê todo mundo distanciadozinho, todo mundo bonitinho, então ele fica mais tranquilo. E primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você nessa noite, para você começar a entender o que o Senhor quer trazer para a tua vida. Eu gostaria de perguntar o seguinte para você: todos são filhos de Deus? Essa pergunta é muito interessante, porque de repente você acha que sim, mas eu quero dizer nessa noite que não. Nem todos são filhos de Deus. Como assim, Marco Aurélio? A palavra do Senhor diz em João capítulo 1, verso número 12 o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram. Diga comigo: creram. Diga: creram e aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, há uma condição. Quando você então, se eu não criei nele, se eu não aceitei, o que eu sou? Você é uma criatura de Deus, você foi feito por Deus. Mas você pode ser ainda que você não seja filho. Pode ser que você não tenha crido nele ou aceitado ele como único Jesus Salvador. Mas eu declaro que todo mundo vai ser daqui filho de Deus hoje, em nome de Jesus. A presença vai te pegar, vai mexer com você aí, e você vai entender que só esse Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida.
sabe, eu sei que nós estamos aí no meio de um caos lá fora instalado, entendeu? Nós temos que ser prudentes, nós temos que nos cuidar, mas se tem um porto seguro, é Jesus Cristo. Se tem alguém que pode cuidar de você, é Jesus Cristo, entendeu? Do jeito que você estiver. Então nem todos são filhos de Deus, mas eu quero falar nisso mais para frente. Mas eu acho que você já entendeu. Mas eu quero mostrar para você algumas histórias na Bíblia que mostram Deus realmente falando: este filho é meu, o filho é meu. E eu quero mostrar algumas histórias para vocês, e você vai começar a entender o que Deus quer ministrar ao teu coração hoje. Para você que é filho de Deus, e para você que não é, até um minuto atrás, você já é agora, em nome de Jesus, entendeu? Porque eu não preciso fazer um apelo para você vir aqui na frente, para você aceitar. Com a tua mente, com o teu coração rendido, prostrado, você já pode aí falar bem assim: eu quero esse Deus, eu quero caminhar com Ele, eu quero viver o que Ele tem para mim, eu quero viver esse porto seguro. Sabe por quê? O mundo pode estar caindo, mas Jesus continua de pé, entendeu? Pode estar acontecendo tudo, você pode estar na maca do hospital, mas Jesus continua de pé do teu lado, entendeu? Jesus cura, mas pode ser que Jesus queira levar também. Eu ontem, uma pessoa muito querida no meio evangélico, né? Jesus quis levar ela. Não vou fazer ele cantar nenhuma música dele não, porque acho que nunca sei cantar, né? A minha vida é do mestre, entendeu? Muito legal, tal, as músicas dele, impactou uma geração, tal, e Jesus quis levar ele, entendeu? Ah, mas Jesus quer me levar, então não sei. Eu sei que você tem que estar preparado. Vira para o seu irmão: esteja preparado. Pode ser que ele não queira te levar, mas pode ser que ele queira já voltar. E se ele já quiser chegar aqui, ele já chega rápido. Não dá tempo nem de você pagar o boleto segunda-feira. Entendeu? Graças a Deus. Semana passada, minha esposa falou: acho que ele não passa o domingo. Aí eu falei: amém, mas ele passou ainda um pouco. Mas parece que cada vez está mais perto, está mais perto, está mais perto. E essa ansiedade é demais. Você não precisa ficar querendo a volta de Jesus para acabar com os problemas. Você não tem que querer a volta de Jesus para poder você acabar de viver nessa terra. Você tem que querer a volta de Jesus porque você ama tanto, 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 tanto estar com Jesus, que você quer estar colado com Ele, pessoalmente. Você imagina, se aqui você já fica feliz quando você sai daqui, porque você sente a presença, você ouve o pessoal cantando e tal. Aí você ouve aqui: nossa, que música maravilhosa. Você imagina os anjos cantando isso para você. Você imagina um anjo no seu ouvido cantando: o Deus que você está aqui é o Deus de milagre, Deus de aliança, Deus de promessa, caminho no deserto. Ai! É por isso que você tem que querer que Ele volte. Mas deixa eu voltar aqui a palavra, porque Ele não voltou ainda. Então você precisa saber que o filho é dele. Primeira história que eu quero falar com vocês sobre Esther. Diga: Esther. Esther 2,17 diz assim: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e declarou rainha em lugar de Vasti. Essa história, depois eu deixo a tarefa de casa para você ler o livro de Esther. É um livro pequeno, 10 capítulos, rapidinho para você ler. Mas lá você vai observar que Esther não só foi nomeada rainha, como ela foi alguém relevante, alguém que fez algo grande pelo povo dela. E naquela época, entendeu? Mulher era muito desprezada, mulher era colocada muito de lado, e Deus levantou uma mulher. Sabe por que Deus levantou Esther? Porque ela era filha dele. Então não olhou para a direita, para a esquerda, para quem ia falar, para quem não ia falar. Sabe por quê? Porque se alguém falasse alguma coisa, ele virava e falava bem assim: essa filha é minha, eu coloco ela onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu acho que você começou a entender agora o que Deus quer falar com você nessa noite. Se você entender isso, você vai alcançar lugares, meu amigo, que você não tem ideia. Você vai impactar e vai transformar a vida de pessoas através da glória de Deus, que vai sair da tua vida e vai para a vida dela. Você não tem ideia. Se você entender isso, essa filiação, essa paternidade, a sua célula vai romper de uma forma que você nunca viu na vida. Vai faltar casa. Vai falar bem assim: mas nós conseguimos 2 casas para multiplicar. Mas vai ter que multiplicar 4, 5, 6, 10. Entendeu? Mas nós estamos online, Marcelo. Como é que vai multiplicar? Vai multiplicar a célula online também. Em nome de Jesus. Pensou? Que doideira. O aplicativo aqui não está suportando a quantidade de pessoas que está na célula. Vou ter que multiplicar. Porque a gente tem supervisão de célula. E eu vi que os aplicativos hoje deram até
Estava bem lento, não sei, pelo menos alguma célula lá estava reclamando, travou. Devia ser o tanto de célula reunida. Entendeu? Aleluia. E eles não estão querendo. Até o WhatsApp caiu. Essa semana não caiu? WhatsApp, Instagram, entendeu? Irmão, tudo cai. Menos Jesus. Entendeu? Eu sei que tem nada a ver isso, mas é porque quando o WhatsApp caiu, o povo já fica em desespero. Meu Deus, cadê a comunicação? Como é que eu faço? Tem um botãozinho no seu celular que faz ligar. Você tem crédito, claro, né? Porque de repente você não tem bônus, né? Não é nem crédito, mas é bônus, né? De vivo para vivo. Ah, seu telefone é o que? Claro. Ixi, não dá para ligar para você. Entendeu? Tem gente que fica tão apaixonada pela menininha ou pelo menininho que troca até de operadora. Para poder ter mais bônus. Aí. Entendeu? Conversa 3, 4 horas seguida. Você passou por isso já? Passou? Você não quer falar não, né? Hoje eu converso pessoalmente 3, 4 horas com a minha esposa. Antes também ficava no telefone 3, 4 horas conversando, não tinha problema não, era o bônus. Vivo para vivo. Mas nem sobre isso que eu quero falar. Mas Esther é uma história. Deixa eu falar outra história para você já, para você entender. Timóteo, diga comigo, Timóteo. 1 Timóteo 1, capítulo 1, verso número 2 e 3. Escreva essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que Deus, o Pai, o Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Timóteo era novo, devia ter a idade de muitos que tem aqui, 19, 20 anos. Quem tem entre 19 e 20 anos aí? Levanta a mão. Quem tem menos de 20 anos aí? Levanta a mão. Pode levantar. De repente pensa, eu tenho vergonha. Entendeu? Vergonha você vai ter quando falar assim, quem tem mais de 40? Agora está tranquilo. Entendeu? É porque é umas fases muito distintas, né? Eu tenho só 15, eu não gosto nem de falar. Mas é quando dá 50 também, eu não gosto nem de falar que eu tenho 50. Diz o pessoal que passa rápido depois que passa dos 20. Não está passando não, para mim está normal. Entendeu? Estou nessa casa dos 20 aí, eu acho que eu não vou chegar aos 30 não. Jesus acho que volta antes. Mas, Timóteo, novinho. Aí Deus pegou e levantou ele para uma igreja difícil. Éfeso, se você for ler a história, não era qualquer igreja não, era uma igreja difícil. Tanto que Paulo fala bem assim, eu coloco você lá, Timóteo, para você advertir as pessoas, para que elas parem de pregar coisas que não são a verdade. Ou seja, o povo lá estava pregando coisa, filho, que destoava da palavra, que fugia da palavra, estava falando coisas que não estavam certas. E aí um menino, um adolescente, quase um jovem, foi colocado nisso daí. E de repente alguém podia olhar, mas tal, Timóteo tão novo, tal. E eu imagino que Deus virava e falava bem assim, ei, não se preocupa não, sabe por quê? O filho é meu. Eu coloco ele ali, eu capacito, eu faço, eu promovo ele, eu dou sabedoria, eu dou discernimento, e eu vou fazer com que ele prospere ali em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o filho era de Deus. Pergunta ao seu irmão, você está começando a entender o que Deus quer falar com você? Uma terceira história que eu quero falar com vocês. Diga comigo, Paulo. Paulo é uma outra ocasião. Atos 9:15 diz assim: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo, que era Saulo ainda, é o instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Se você conhece a história de Paulo, que era Saulo antes, Saulo era perseguidor dos cristãos. E ele passou de perseguidor dos cristãos para ser perseguido, porque ele se tornou um cristão. Então de repente as pessoas olharam e falaram bem assim, mas Paulo não pode pregar a palavra, Paulo não pode ser a pessoa que o Senhor levantou, Paulo não pode fazer isso, Paulo perseguia a gente, Senhor. E Deus deve virar e falar bem assim, ei, não se preocupa não, porque eu escolhi Paulo, porque é meu filho, o filho é meu, e eu faço com ele da maneira que eu quiser. Eu pego, ele tem que descer do cavalo, ele vai olhar uma luz, ele vai ficar cego, e ele vai começar a enxergar aquilo que eu quero que ele enxergue.
Então tem algo profético na tua vida essa noite. Não estava lendo a mensagem, mas eu quero declarar sobre a tua vida que se tem alguma escama sobre os teus olhos, vai cair agora em nome de Jesus. E você vai começar a enxergar o caminho que Deus quer te levar, a posição que Deus quer te colocar, aquilo que Deus quer entregar sobre as tuas mãos, aquilo que Deus quer fazer com você. Sabe por quê? Muita gente pode dizer que você não vai conseguir, que você não vai ir, que você não vai alcançar aquilo que Deus falou, mas você é filho do Deus vivo, todo poderoso, então você pode fazer. Meu filho amado, eu que acho meu. Outra historinha para vocês. Diga comigo, Moisés. Êxodo 3:10 diz assim: agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. E Moisés ficou doido nessa hora. Por quê? Porque Moisés falou bem assim: eu não posso, eu não tenho capacidade, eu sou assim, eu sou assado, eu sou gago, eu sou tímido, sou isso. Eu imagino que quando ele chegou diante do faraó, o faraó olhou para ele e também deve ter subestimado ele e tal. Eu imagino que uma voz vinha lá do céu dizendo bem assim: se preocupa não, Moisés, você é meu filho. Eu vou levar você lá e vou fazer você ser o libertador do povo de Israel. É porque de repente você lê a Bíblia e você não tem noção das coisas que Deus pode fazer. Eram mais de milhões de pessoas, Felipe. Milhões de pessoas. E era um homem que Deus levantou. Ou seja, que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Pode ser que tenha um aqui. Eu imagino que tem mais de uma, pode ser que tenha um aqui que se levante para se posicionar, para trazer o céu na terra, na cidade de Vila Velha, na cidade de Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo. E se tiver um que se prostrar e adorar, que se humilhar, que clamar ao Senhor, nós vamos ver a nossa cidade transformada, nós vamos ver o nosso estado transformado, nós vamos ver o nosso estado liberto das garras de Satanás. Sabe por quê? Hoje eu estava passando aqui, vindo, e eu ouvi algumas pessoas que são jovens comentando bem assim: vou entrar ali para me arrumar. Já ligou para fulano? Vamos se encontrar onde? Tal, aquilo outro. E está proibido, né? Festa. Está liberado igreja. Então, se é a oportunidade que você tem para aquele cara que só gosta de baile, de funk, de rave, de boate, essas coisas, fala assim: rapaz, está tudo fechado. Aproveita que está fechado, vai lá na igreja. Aí você vai falar bem assim: pô, mas ele vai vir aqui na igreja, não vai acontecer nada com ele. Deixa que Deus faz o trabalho aqui. Mas manda ele vir aqui. Aí vai falar bem assim: não gosto não, mas vai lá. Não tem nada para fazer mesmo. Está dentro de casa, né? Mas, vai lá. Faz isso. Não sei se vai caber tudo de gente que vai estar aqui, mas quando a gente bota ali fora, não tem problema não. Está quase não cabendo aqui já. Vai lá, chega no seu amigo que costuma ir, boate, rave, essas coisas, fala assim: rapaz, tá tudo fechado. Não, mas eu arranjei uma clandestina, rapaz. Eu estou sabendo que a polícia aí vai fechar as clandestinas. Não, mas eu arranjei uma bem escondida, rapaz. Se a polícia não fechar, eu vou denunciar, hein? Aí você vai fazer isso? Não, eu não quero fazer isso. Mas aí vai na igreja, entendeu? Joga pesado, porque está acabando o tempo. Então pode ser que Jesus volte agora e você perde essa oportunidade. Você está entendendo? Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: você está entendendo? Pergunta ele assim: você está entendendo que Deus quer te levantar para algo grandioso? Fala com ele assim: você está entendendo que você não nasceu para sentar nesse banco aí não fazer nada? Você está entendendo que você foi levantado para ser um profeta, um avivalista dessa geração? Você está entendendo que você é a resposta para aquilo que Deus tem na terra? Você está entendendo? Sheba Saracondarás. O povo aí está esperando alguma resposta da igreja. E eu contei essas 4 histórias para vocês. E são filhos que são totalmente improváveis, digo improváveis, que foram levantados em situação de crise, em locais difíceis para uma obra grande.
E com certeza, posso te garantir, que muitos olhavam para eles e falavam assim: isso daí não consegue não. Não tem como isso daí progredir. Não tem como ele ter sucesso nisso. E a resposta vem de Deus e falava: o filho é meu. Mas eu quero falar com você rapidinho aqui para a gente já partir para o final. É porque você não está pregando assim igual eu estou correndo aqui, entendeu? Cansa. Mas quando você pula aí, quando você glorifica, você me ajuda, porque eu estou vendo que vocês estão junto comigo aí, entendendo. Porque se eu estou na cadeira aí, Lucas Krause, e um cara pega e vira e fala bem assim: você vai ser um avivalista dessa geração. Eu pulo e começo a pegar as bestas dos outros que estão do lado. Entendeu? Se o cara do meu lado não levantar, eu pego até a dele. Deu mole. Entendeu? Mas o que pode impedir de um filho de Deus ser levantado nesse tempo de crise? E eu quero falar através desse texto algumas coisas com vocês. Em primeiro lugar, diga origem. Diga origem. Esther 4,13 diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Lá atrás eu citei com você sobre Esther e falei que ela tinha sido levantada para algo relevante. O que aconteceu? Rapidamente vou explicar para você. Quando ela foi levantada rainha, o povo não sabia que ela era judia, do povo judeu. E aí tinha recebido uma notícia que todo o povo judeu ia ser morto. Estou simplificando para você, depois você lê o texto. E Mardoqueu, que cuidou de Esther, pegou e falou bem assim: ó, não acha que você está no palácio aí, que você não vai morrer também não. Porque vai acontecer a mesma coisa com você, com todos os judeus. Mas aí Deus levantou Esther para ir até o rei e para mudar aquela história. E ela foi clamar ao rei e falou bem assim: eu peço tal, que os judeus não sejam mortos, que haja, como é que eu posso falar? Complacência, e eles não morram, não passem por isso. Eu também sou desse povo. E sabe o que fez? Sabe o que o rei fez? O rei ouviu Esther. Sabe por quê? Porque ela era filha de Deus. Naquele momento ali o rei não olhou para Esther, não olhou porque ela era mulher, não olhou porque ela era judia, ela olhou para uma filha de Deus. Deus virou e falou: essa é minha filha aí, e eu vou levantá-la como uma pessoa relevante. E naquela época ela conseguiu que todos os judeus permanecessem vivos, graças a um posicionamento que Esther teve. E o que eu quero declarar para você nessa noite, e o que eu quero dizer para você nessa noite, é que você de repente pode falar bem assim: eu sou de Vila Velha, eu sou de Cariacica. E de repente você fala bem assim: pô, Marco Aurélio, nos jornais, quando passa a previsão do tempo do Sudeste, nem falam no Espírito Santo. Parece que a gente nem existe. Mas eu quero dizer para você o seguinte: presta atenção. Não importa se você é de Vila Velha, de Cariacica, do Espírito Santo, se você é filho do Deus vivo, Deus vai levantar você para impactar essa nação, para impactar o mundo, independente da sua origem, não importa de onde você veio, porque você é filho do rei. Então quer dizer que um cara de Vila Velha pode impactar a nação? Pode. Pode. Nós estamos na época dos influenciadores digitais. Pode ser que nós tenhamos aqui, hoje, no Salt, jovens e adolescentes que o Senhor vai levantar como influenciadores digitais, para poder pregar a palavra, para poder mexer, que vão ter 200, 300, 400, 1 milhão de seguidores. Não para poder ter seguidor, para ficar famosinho, para começar a cobrar, para começar a fazer chantagem, não. Porque esse povo que Deus está levantando é um povo diferente. Esse povo que Deus está levantando é um povo diferente. Sabe quando que nós vamos ver isso? Se os jovens realmente estão diferentes, ano que vem. Todo mundo quase vai poder votar. Você vai poder exercer o seu direito. E aí nós vamos ver jovens se posicionando. Jovens fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é certo. Não importa de onde você é, a sua origem é cidadão do céu.
você é embaixador de Deus aqui na terra. E assim como Esther, que era judia, isso não importou na hora, porque ela foi levantada ali como uma filha de Deus, como uma rainha. Vocês estão me entendendo? Então diga comigo, origem. Essa é a primeira coisa que pode impedir. Uma outra coisa que pode impedir você, que as pessoas podem falar de repente, diga comigo, idade. Não, 1 Timóteo 4,12 diz assim, ó, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Marco Aurélio, eu sou muito novo. Marco Aurélio, eu sou muito velho. Marco Aurélio, eu estou na idade de outra coisa. Eu estou para fazer outra coisa. Será que Deus pode me levantar mesmo? Será que Deus pode me usar mesmo? Deixa eu dizer um negócio muito importante para você. Quando Deus quer usar e quando você se dispõe a ser usado, independente da idade que você tenha, você vai fazer a diferença na vida de alguém ou em algum lugar. (13, 14) eu sonho com meu filho, se Jesus não voltar antes, quando ele tiver 5, 4 anos, 3 anos, não sei, já colocar a mão na cabeça de pessoas que estiverem enfermas, as pessoas serem curadas. Ele já começar a falar de Jesus para os coleguinhas, para os amiguinhos dele. Ele já começar a fluir em adoração. Todo dia que eu oro por ele, eu falo isso: você é um profeta já, meu filho. Interessante, na hora que eu estou orando, ele começa a rir, ou para de chorar se está chorando, porque ele quer prestar atenção. Ah, ele não entende nada, o filho é meu. Eu converso com ele. Minha esposa até fala de vez em quando, é porque eu tenho umas brincadeiras meio brutas, né? Ele tem só 1 mês e meio, meu amor. Aí eu tenho que lembrar, né? Que às vezes eu quero mexer, tá? Ele ama hip hop, entendeu? Gosta de hip hop. É sério, tá? Pode estar se mexendo, bota um hip hop lá, ele fica doido. Mas eu já profetizo sobre a vida dele, assim como eu profetizo sobre a tua vida aqui também, em nome de Jesus. Vocês são filhos queridos que vão ser levantados em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos muito em quarentena, muito fechado, mas quando voltar à faculdade, escola, tudo presencial, eu quero que vocês comecem a pregar dentro da sala. Eu quero que vocês comecem a pregar no serviço. Eu quero que as mãos de vocês sejam usadas para curar pessoas, para Deus usar vocês em palavras proféticas. Vocês estão me entendendo? Todo dia é dia para você ser usado pelo Senhor. Posso contar a experiência para vocês? Pode? Vou contar não, ninguém ficou empolgado, vou contar. É coisa boba, mas para mim foi demais. Estava lá no mercado hoje, que por sinal estava meio cheio. Fechou o parênteses. Estava lá. Aí cheguei no caixa, Marcelo. Aí uma caixa e um empacotador. Ali no Perini. Muito simpáticos, tal, e uma senhora na frente, que ainda não foi transformada por Jesus não, ela. A caixa muito simpática, tal, o empacotador também, boa tarde, tal. Aí quando a empacotadora ela não conseguiu ler um código lá, estava demorando, a velha lá, que estava lá na frente, fala velha porque é chata mesmo, não é transformada ainda, vai ser transformada, em nome de Jesus. Aí ela pegou e foi grossa com a mulher, falou bem assim: minha filha, não tem um dia todo para ficar aqui não, passa esse negócio aí. Aí o velho homem ficou lá atrás, fiquei quieto. Aí depois o empacotador pegou e botou muita coisa na sacola. Aí ela pegou e virou e falou bem assim: fecha a sacola aí, porque senão eu vou derrubar isso tudo aí que você está botando aí dentro aí. Desse jeito a mulher falando. Falei: Jesus. Teve um dia difícil essa mulher, né? E o pessoal simpático e tal. Nunca vi tão simpático ali no Peri. Aí beleza. Aí eu peguei, entrei, aí ela continuou simpática. E o cara também: boa tarde, senhor, boa tarde. Entregou a fichinha, entreguei, tá, a fichinha. O senhor quer CPF na nota? Entendeu? Aí eu falei: não. E eu era enjoado ainda, que eu tinha que passar 3 compras. Deu 3 cartões diferentes. A vida é assim também, tá? Entendeu?
Aí, ia uma paciência e tal, pegou, o cara empacotando com muito carinho, parecia as coisas dele. Aí Deus falou bem assim: abençoa a vida deles, meu filho. Aí eu falei bem assim: amém. Entendeu? Vou orar pela vida deles aqui no meio do mercado, uma fila formando atrás. Eu falei bem assim: vou orar, se alguém me xingar é culpa do Senhor. Aí Deus falou bem assim: não, você não vai orar não, abençoa a vida deles com oferta. Eu falei: amém. E eu tinha R$26 na minha carteira, em dinheiro. Aí eu falei bem assim: pegar esses 5, ó a miséria, vou dar para a mulher, pedir para ela trocar, vou dar metade para cada um. Aí Deus falou bem assim: você vai dar os 20. Isso a mulher passando as coisas e eu começando a chorar. Você vai dar os 20. Aí eu falei: amém, Senhor, vou dar os 20. Aí eu peguei os 20. No final da compra, falei com a mulher: você pode trocar para mim rapidinho? Ela: sim, senhor. Simpática. Aí o cara pegou, a mulher pegou, trocou. Aí me deu 2 notas de 10. Eu peguei e entreguei uma nota de 10 para ele. Eu estou falando o valor porque eu vou explicar para você porque eu estou falando o valor. Entreguei uma nota de 10 para ele e uma nota de 10 para ela. Aí ele pegou e falou bem assim, o cara primeiro: não, senhor, esse dinheiro é seu. Aí ela falou bem assim: eu te dei a mais, senhor. Eu falei bem assim: não, só quero abençoar a vida de vocês. Aí o cara, o empacotador, virou para ela e falou bem assim para a mulher do lado: eu não falei com você que alguma hora alguém ia chegar aqui e eu ia conseguir o dinheiro que eu estava precisando? Calma, segura aí, segura aí. Segura aí. Segura aí que você vai ser usado para eu fazer isso também, em nome de Jesus. Aí eu já saí dali porque eu sou muito emotivo, senão eu ia chorar se eu ficasse ali batendo papo, porque eu queria saber o que o cara queria comprar, né? Entendeu? Mas aí deixa quieto. Aí cheguei em casa, contei para minha esposa. Falei: tal, amor, ó, o dinheirinho que a gente foi, tem R$6. Aí ela: amém. E na hora Deus falou com ela assim: Deus vai te dar em dobro. Falei: amém. Deus falou com ela. Aí, beleza. Entrei no quarto, tal, fui na cozinha, daqui a pouco minha mãe tá lá com a gente lá. Meu pai e minha mãe chegou e falou bem assim: meu filho, me empresta R$10. Eu falei: ô mãe, tem não. Acabei de dar lá pro... Aí contei a história para ela: nossa, que lindo, meu filho. Ela foi no quarto e voltou. Falou bem assim: eu estava tomando banho, Deus mandou dar R$20 para você e R$20 para Gal. Aí eu falei bem assim: por quê? Porque ela falou bem assim que eu tinha que dar o dobro. Aí eu cheguei e falei com a Gal, falei bem assim: ó, Deus mandou tal, aquilo outro, paraná. Aí ela falou: Deus falou comigo que Deus ia dar o dobro. Aí eu falei bem assim: essa honra veio a cavalo. Acabei de fazer. Sabe por que eu estou contando isso para você? Não é por causa dos R$40. Claro que eu fiquei feliz, porque agora eu estou com os R$20 de novo. É, óbvio, entendeu? Mas é porque eu deixei Deus me usar. Então, olha só, ficou feliz a mulher do caixa, o empacotador, a mulher que ouviu a história do empacotador, a velha laxata vai se transformar também em nome de Jesus. Entendeu? Ficou feliz eu, a minha mãe que foi usada, e a minha esposa, que nem estava contando com dinheiro nenhum, recebeu também. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você ouve a voz de Deus e é profeta para essa geração, Deus vai honrar você e vai fazer grandes coisas através da tua vida. Eu preciso correr aqui. Marcelo, passou o tempo. Culpa sua. E claro que o coração do homem já falou bem assim: por que eu não dei 40, né? Recebi 80, né? Brincadeira. Tem uma origem, depois idade. Mas quando eu estou no mercado, eu vou ter que ficar dando dinheiro pro pessoal agora? Calma. Não é isso que eu estou falando, tá? Cada um tem a sua experiência. Mas não custa nada você, toda vez que te passar no mercado, Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso, tá? Terceira coisa, desconfiança. Diga: desconfiança. Desconfiança pode impedir você de viver aquilo que Deus tem para você. Atos 9, 11, 14 diz assim: o Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém, e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Quando Deus tocou na vida de Saulo ainda, que ele não era Paulo, e deixou ele cego, e falou com ele, Deus levantou um profeta, Ananias, e falou com ele: Ananias, vai lá e fala com Paulo isso, e coloca a mão nos olhos dele que ele vai voltar a enxergar.
E Ananias na hora desconfiou. Por que ele desconfiou? Por causa do passado de Paulo. Ele falou bem assim: como é que o Senhor vai fazer de um perseguidor de cristãos um cara que vai ser perseguido? Como é que o Senhor vai fazer de um cara que odeia, que odiava o Senhor, que odiava o teu nome, um cara que vai pegar a palavra de Deus? E deixa eu profetizar algo para você nessa noite. Se o seu passado foi turbulento, se o seu passado você tem uma história feia, suja, ou se ontem você já teve uma história suja, hoje ainda a sua história está suja, eu declaro que o Senhor está passando uma borracha nisso aí. Sabe por quê? Deixa eu falar por que é borracha. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: o que era velho, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então deixa eu falar um negócio para você. De repente alguém vai virar para você quando você falar bem assim: eu estou na igreja, eu comecei a frequentar lá a família Vida e Paz. E vai chegar uma pessoa enviada por Satanás, vai falar bem assim: você crente, você faz tudo errado, você faz isso, faz isso, faz isso. E você vai falar bem assim: fazia, eu fui lavado, redimido, limpo pelo sangue do Cordeiro, e hoje eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. E você vai falar com ele assim, porque você já vai ser profeta. Você vai falar com ele assim: da mesma forma que Deus me limpou, Deus vai limpar a tua vida também. Vira para alguém que está do teu lado e fala assim: da mesma forma, fala, da mesma forma que Deus me limpou, Deus pode limpar você também. Deus pode fazer você, fala, Deus pode fazer você um profeta para essa geração. Sabe por quê? Porque eu imagino Deus chegando para Ananias e falando assim: eu sei que o passado dele é assim, 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 Ananias, mas o filho é meu, e eu coloco ele aonde eu quiser, eu faço com ele o que eu quiser, eu levanto ele sim, para ser um ganhador de almas. Por isso, se você é filho do Deus vivo, ele te levanta nessa noite, para impactar essa geração. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Aproveita e fica de pé, por favor. Oh, Shabasaia Canarás. Eu sei que você estava precisando de uma palavra dessa, a gente precisando de uma palavra dessa aqui. É nesse tempo de crise que Deus... quer ficar arrepiado. É nesse tempo de crise que Deus está levantando uns homens e mulher fortes do Senhor, uns adolescentes que vão se posicionar, uns adolescentes que vão pregar, vão falar de Jesus, que vão orar pelos enfermos, em nome de Jesus. Eu creio que a oração que nós fizemos aqui antes da pregação, muitas pessoas foram curadas aí que estavam nas UTIs. Pode ser que você nem saiba, e nós nem vamos saber de repente, porque a mídia quer esconder essas coisas, tá? A mídia mostra só quem está doente, quem está curado não. Mas como nós cantamos, mesmo sem ver, eu sei que Ele está trabalhando. Aleluia. Mesmo sem sentir muitas vezes, eu sei que Ele está lá. Aleluia. Por isso, se você de repente está online aí assistindo a gente, e você está com Covid, ou você tem alguém que você conhece que está com Covid, está dentro de um quarto, sozinho, que tem que ficar isolado, eu declaro que o Espírito Santo está indo dentro do seu quarto aí, no teu leito agora, está tocando em você, está curando você em nome de Jesus. Se você tem algum familiar que está doente, ore por ele, declare cura, em nome de Jesus. Quarto e último, você pode te atrapalhar a sua origem, mas não vai te atrapalhar idade, desconfiança. E uma outra coisa muito importante: identidade. Diga identidade. Êxodo 3:11 diz assim: Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu? Diga, quem sou eu? Para me apresentar ao faraó. Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? De repente você é como Moisés e fala com Deus bem assim: mas eu sou tímido, mas eu, quando eu fico nervoso, eu começo a gaguejar, mas eu não sei falar direito. Eu quero dizer o seguinte: você tem uma identidade, você é filho do Deus Todo-Poderoso,
Se Ele falou que você pode, você pode. Se a Bíblia fala que você pode, você pode. Se a Bíblia fala que você tem, você tem. Se a Bíblia fala que você vai conseguir, você vai conseguir. Se a palavra de Deus fala que você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Se a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas, naquele que te fortalece, você pode todas as coisas. Se a palavra de Deus diz que Jesus falou que você fará obras maiores do que Ele fez, você fará obras maiores do que Ele fez. Sabe por que Moisés era tímido, gago? E Deus colocou ele diante de uma autoridade, para influenciar uma autoridade. Deus pode te colocar às vezes na frente de um governador, na frente de um presidente. Eu creio e declaro que algumas pessoas aqui, alguns jovens e adolescentes, estarão sentados em mesas de governadores, presidentes, autoridades, ministros, e vão impactar aquelas mesas, e vão trazer Jesus na terra, através daquele lugar ali, em nome de Jesus. Tudo isso que nós falamos, tudo isso, origem, idade, desconfiança, identidade, são palavras ao vento, pois o que importa mesmo é a vontade de Deus. Como assim palavras ao vento? São coisas que se alguém dizer para você que você não tem, você tem porque você é filho de Deus. Se alguém fala bem assim, você é pobre, você vai falar bem assim, não sou pobre. Mas você não tem tanto dinheiro. Mas eu sou filho do Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Se alguém falar bem assim, você está doente. Não, posso estar doente, mas eu não sou doente, porque eu sou filho do Deus que cura e que liberta. Se alguém falar bem assim, você está em depressão, pode até estar, mas eu não tenho a depressão em mim, porque a alegria do Senhor é a minha força. Quando você começa a entender quem você é, aí você vai começar a viver o que Deus tem para você. E se alguém falar com você bem assim, você não pode fazer isso tal, Deus vai chegar e falar bem assim, ei, Ele pode sim, porque o filho é meu. Algo muito interessante que eu quero fechar com isso, que nós vemos na história de Moisés, Dudu. Moisés matou, viveu coisas terríveis antes. E sabe o que fez Moisés? Dar um 180 na vida dele, mudar um encontro. Sabe que encontro foi esse? O encontro com a sarça. O que eu quero declarar para você nessa noite, para você que veio a primeira vez aqui, ou para você que já faz parte da nossa família, se encontre com a presença de Jesus, porque ela vai mudar você. Se encontre com a presença, porque ela vai mudar a tua história. Ela vai mudar aquilo que está escrito. De repente você tem um planejamento ruim, vamos dizer assim. As pessoas falaram bem assim, ó, você já tem 30 anos, você não consegue mais nada. Você é burro. De repente alguém falou para você, você é feio, você é gordo, você é assim. Ei, você vai virar e vai falar bem assim, eu sou filho do Deus vivo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas sabe quando você vai falar isso? Quando você tiver um encontro com a presença. E eu creio que muitos aqui tiveram esse encontro com a presença essa noite. É disso que você precisa para poder se levantar nessa geração. Sabe por quê? Porque diferente de muitos que tem aí, você não é propagador de pânico, você é propagador de boas novas. Jesus não te chamou para botar terror nas pessoas. Jesus não te chamou para divulgar aquilo que vai matar alguém de depressão. Jesus te chamou para divulgar o Evangelho. E o Evangelho são as boas novas. Você é propagador de boas novas. E esse encontro com a presença vai fazer você mudar. Sabe, lá no início nós falamos que nem todos são filhos. O texto lá diz, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Para ser filho de Deus, como eu falei, precisa crer e aceitar a Ele como único Senhor e Salvador. E nessa noite eu quero orar por 2 grupos de pessoas. Eu não posso chamar você aqui na frente hoje, mas eu posso pedir para você levantar a sua mão quando eu fizer o apelo. Para você que não é filho de Deus e que entendeu isso, essa noite é a noite de você começar a desfrutar do direito de ser filho de Deus. Sabe o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é o mundo está caindo e você continua de pé.
Ser filho de Deus é ter tristeza em todo lugar e você continua feliz. Não é porque a gente tem que negar o que está acontecendo, não. É porque a gente crê num Deus que já venceu o mundo. A gente crê que a gente é mais que vencedor. A gente crê que a gente já venceu por causa dele. A gente crê que a gente está seguro nos braços dele. Sabe, eu tenho lá meu filho. E às vezes no berço ele começa a chorar, porque não tem ninguém segurando ele. E aí eu, a mãe dele, a gente pega ele e coloca no braço. E na posição que a gente coloca certinho e tal, ele para de chorar. Sabe por quê? Porque ele se sente seguro. É isso que o Pai faz com você nessa noite. De repente você está meio perdido, com medo de cair. O Pai te pega no braço hoje e fala: ei, você é meu filho, eu vou te levar. Sabe, para você alcançar o destino profético que tem para a tua vida, você precisa de uma paternidade. Você precisa que o Pai te leve até onde você precisa ir.